Continuando sobre os direitos do indivíduo no cenário jurídico internacional, o indivíduo como sujeito de direito internacional público com essa capacidade limitada, temos também a proteção contra enfermidades. Nós sabemos que a história nos traz esses fatos, que na Europa e grande maioria dos países, e depois na América, depois do descobrimento, nós tivemos causas de populações quase exterminadas por hoje, problemas que são resolvíveis com um mero controle de profilaxia ou um controle de saúde na matéria de sanitária, né? Que nós tínhamos grandes epidemias como a difteria, a cólera, né? Várias pessoas morreram no mundo por falta de água potável, falta do esgoto, enfim. Nós temos então que essa proteção internacional contra enfermidades, muitas vezes ela é preventiva, tá? Então, esse controle preventivo com relação às enfermidades são fundamentais. Nós temos a participação dos estados e muitas vezes a participação de organizações internacionais intergovernamentais, como a Organização Mundial de Saúde, a Cruz Vermelha e outros organismos que podem ajudar nessa proteção de enfermidades. Então, essas lutas contra a epidemia não nasceu recente, é uma história antiga, na qual existe então um nível de tratamento internacional, principalmente com relação ao direito sanitário. Então nós temos condições no mundo, e essas condições nós podemos colocar no Brasil, também em Manaus, que muitas pessoas não têm acesso a saneamento, não tem esse acesso sanitário que deveria ter. Então muitas vezes a gente acaba assistindo um programa no jornal, o Jornal da Manhã, o Jornal da Noite, no qual se fala sobre um alagamento, né? Deu chuva e alagou determinada área da cidade, e a fundo da repórter está passando crianças pulando no igarapé, né? Onde corre o esgoto da cidade, só porque agora subiu o nível da água, as crianças estão pulando, tomando banho no igarapé. Então a gente observa que esse contato com esta água não tratada, né? Com esse fenômeno do esgoto a céu aberto, é um canal direto para se trazer enfermidades e que pode dizimar parte de uma população. Então, é um problema a nível mundial, porque a gente pode imaginar que o problema do esgoto a céu aberto está na África, está muito distante da gente. Não, mas ele está tão próximo que a gente talvez não perceba. Então, nós temos na nossa própria cidade, no nosso próprio país, problemas com relação à questão sanitária, de sanidade, né, de direito sanitário. E a gente pode observar que nós temos alguns padrões internacionais com relação ao controle sanitário, e a gente leva isso para coisas que a gente talvez não preste atenção no dia a dia, para dentro de um restaurante, né? Então existe órgãos de fiscalização e controle de padrão internacional para que o indivíduo possa abrir um restaurante, para que ele possa abrir um hospital, descarte de materiais hospitalares, descarte de material proveniente de restaurante, lixos, né, ou resíduos tóxicos, resíduos poluentes, e assim nós temos um controle sanitário internacional. E a gente pode pensar que no Brasil nunca teve um problema com relação à radioatividade, né? Só basta a gente lembrar o que ocorreu no estado de Goiás, na cidade de Goiânia, e aí a gente observa que nós tivemos um problema sim, com um lixo hospitalar, no qual crianças acharam em um depósito um bastão luminoso e achou aquilo interessante, levou para casa, todo mundo tinha contato, punha na boca, passava no corpo, ficava fosforescente, achou aquilo interessante, e nada mais era do que o césio que estava disponível em um tubo que era de uma máquina de raio-x, né? Então nós temos aí que existem alguns padrões internacionais para controle sanitário. Então em 1851 foi a primeira conferência sanitária internacional realizada em Paris, na qual se estipulou a obrigação para os estados de comunicar o surgimento de epidemias e também a ideia das quarentenas. Então, por que o mundo se preocupa com uma gripe suína no México, uma gripe aviária na Ásia, né? Porque em questão de horas ou em questão de dias, isso pode levar a uma epidemia ou a uma pandemia. Então, deve-se agir de uma forma imediata para que se combata na origem, né? Para que isso não espalhe pelo planeta, e muitas vezes é utilizada a quarentena para evitar a propagação dessas doenças. O artigo 23 da Liga das Nações também estabelecia
que tomar medidas de ordem internacional para prevenir e combater doenças. Nós temos no Brasil, né, e que foi referência a nível mundial, um Centro Internacional do Estudo da Lepra, né, que tem sua sede no Rio de Janeiro, que foi uma doença que levou, né, muitas pessoas a perda, né, a exclusão, a ser segregado da sociedade, e hoje é uma doença tratável, né? Então nós temos aí essa ideia com relação à profilaxia. Nós temos também a Liga das Nações, ela passou a ter as suas atividades pela Organização das Nações Unidas a partir de 45, e foi criada a Organização Mundial de Saúde para dar esse apoio à Organização das Nações Unidas, e tem a sua sede em Genebra, que tem as suas principais funções: erradicar epidemias e endemias, estabelecer padrões internacionais para produtos biológicos e farmacêuticos, auxiliar os governos, e aí auxílio de governo pode ser em matéria das mais diversas, dando um apoio direto, ou em pesquisa, ou em assistência econômica, enfim, nós temos aí diversas possibilidades de auxílio ao governo, coordenar as atividades internacionais em matéria de saúde e ainda mais, contribuir para o aperfeiçoamento do ensino médio. Então, é função da OMS estabelecer padrões, né, matérias obrigatórias para os estudos com relação à medicina. Então, os cursos de medicina vão seguir padrões internacionais. Então, nós temos aí esses direitos previstos, como, né, profilaxia e prevenção de epidemias nesses tratados internacionais e em muitos outros tratados internacionais. E podemos também, quando falamos em direito do indivíduo no cenário jurídico internacional, como sujeito de direito internacional público com capacidade limitada, falar sobre a proteção das minorias. Nós temos aí, e já falei para vocês em momentos anteriores, que a minoria pode não ser o menor grupo, tá? É aquele grupo que não detém o poder político, aquele grupo que não detém o poder bélico, aquele grupo que se sente oprimido, reprimido, tá? Então nós temos aí essa minoria como uma questão não numérica, mas uma questão de expressão daquele grupo que não detém capacidade de se declarar, né, com relação a outro grupo e se sente oprimido em condições aviltantes. Então nós temos aí que a Carta da ONU, no seu artigo 1º, já deixa muito claro a proteção dos direitos humanos. O problema das minorias deixou então de ser encarado sob um aspecto político e passou a ser visto dentro de um prisma humanitário, muito mais amplo e sem uma conotação territorial. Nós temos também o princípio da não discriminação, formulado claramente no artigo 1º, item 3, também da Carta da ONU, e confirmado pela Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, que veio trazer uma solução positiva a esse problema das minorias e que traz uma garantia da igualdade de tratamento a todas as pessoas, independentemente de grupo étnico, religioso ou linguístico. E aí nós poderíamos falar que as minorias podem ser então minorias religiosas, minorias étnicas ou minorias de qualquer outra natureza, racial, enfim. A primeira ideia de minoria então, a minoria religiosa, a gente nos remete à ideia dos tratados de paz de Westfália. Então o tratado de Onasbruck, constituído por ocasião da paz de Westfália, consignava cláusulas de proteção de uma minoria, que era aquela que buscava a sua fé religiosa no protestantismo. Então nós temos aí que assegura a liberdade de cultos a essa minoria. Então pode ser o primeiro tratado aí sobre a proteção religiosa das minorias. Nós temos também no Tratado de Viena de 1815, no qual estabelece entre países como a Áustria, Grã-Bretanha, Prússia, Rússia e Países Baixos, a reunião então da Bélgica à Holanda, no qual se afirmou a necessidade de assegurar todos os cultos uma proteção em favor iguais e garantir a admissão de todos os cidadãos, qualquer que seja a sua crença religiosa, dos empregos e ofícios públicos. Também temos outra minoria, além da religiosa, que é talvez que mais nós ouvimos falar nos dias atuais, que é a questão das minorias étnicas, né? E aí podemos nos referir principalmente à Segunda Guerra Mundial, no qual existia uma perseguição à minoria étnica. E aí nós tínhamos então essa ideia da proteção do Estado, né, quando não faz essa proteção direta aos cidadãos que estão dentro do seu território. Então o Estado não deve se limitar às minorias religiosas, mas também às minorias de raça e de língua.
Esta proteção não é concedida apenas aos indivíduos isoladamente, mas um conjunto, ao grupo, à coletividade, todas aquelas que expressam essa mesma característica étnica. E nós temos aí algo importante a se discutir, que é os princípios de Yogyakarta Carta de 2007, que traz a proteção das minorias não étnicas, que a ideia basilar é muito simples, que os direitos fundamentais não admitem exceções e se aplicam a todos os seres humanos em decorrência da sua condição básica de humanidade, inclusive nas relações de orientação sexual e de gênero, que toda pessoa tem direito ao gozo de todos os direitos humanos, sem discriminação em razão da orientação sexual ou identidade de gênero, e ser iguais perante a lei, sem distinção, direito igual à proteção à lei, no qual traz o gozo de outros direitos humanos também afetados pela sociedade. E a lei deve proibir todas as formas de discriminação e garantir a todas as pessoas a proteção igual e eficaz com relação à orientação sexual, identidade sexual, sem distinção ou exclusão, sem restrição ou preferência baseada em alguma orientação sexual ou identidade de gênero, e anular e reconhecer o gozo e exercício dessa igualdade dos direitos humanos e liberdades fundamentais, sem discriminação em razão dessa orientação ou identidade, que normalmente é agravada pela discriminação por outros motivos, a questão de gênero, raça, idade, religião, deficiência, estado de saúde ou situação econômica.